A Bíblia disse claramente: el Espírito é el que dá vida. La carne para nada aprovecha. Las palavras que eu os he hablado são espírito e são vida. Quando Jesus dijo que a carne para nada aprovecha, ele quiso dizer, dentre muitas coisas, o seguinte: quando nós tomamos decisões inclinados por lo que nossa carne pide ou quer, nós somos fracassados. Eu vou dar um exemplo que todos vocês vão entender. Quantas pessoas morrem no trânsito, no mundo inteiro, por essas peleas de trânsito? Ou morrem ou são malheridas, porque o outro le encerrou, ou porque se cruzou adelante, ou por lugares que por exemplo, ayer, eu saí com minha esposa, temos que comprar algo, chegamos à praça, eu estava esperando meu turno para entrar ao espaço do carro, que estava outro saindo. Aí vino uma pessoa e não se meteu, pero se puso aí. E eu disse: sabe o quê? Eu disse para minha esposa: sabe o quê? Eu quero ter paz, não quero ter razão. Se me entende ou não? Porque por mais que pudesse ser justo, vale a pena. Vale a pena. Não vale a pena. Isso é carne. Então, me saí, dei uma volta mais, me tardei menos de 1 minuto mais, e encontrei outro lugar. Pero, lhe sou honesto que em minha juventude, quando era muito mais jovem, ou um pouco mais jovem, todavia não cheguei a nível anciano, já sei que um dia vou chegar, né? Eu era muito mais impulsivo, e poderia ser que hubiera passado coisas irreversíveis, pero qual é a maneira única de não viver por la carne? Por isso estou dando um exemplo que é fácil de entender. O Espírito é o que dá que vida, la carne que para nada aprovecha. As palavras que eu os he hablado são espírito e são vida. Pois as situações que nós vamos a passar em la vida, que se não estamos vivendo no Espírito, seremos derrotados e seremos fracassados. Abra sua Bíblia, por favor, se você gosta. São Mateus capítulo 26, quando Jesus, antes de ser levado ao Calvário, antes de ser levado a la prisão, ele hizo a oração que todos vocês já escutaram falar. Pero de hoje vamos falar sobre isto. Jesus en el Getsemaní. Getsemaní es el monte de los olivos. Dice assim: entonces Jesús chegou com eles a um lugar que se chama Getsemaní. E digo a seus discípulos: sentaos aqui mientras eu vou allá e oro. E tomando consigo a Pedro e a los 2 hijos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Fíjese, é muito interessante entender isso. Jesus se entristeceu, Jesus se angustiou. Jesus aqui, ele era homem. Ele era quê? Homem. Ele tinha, claro, a natureza divina por ser hijo de Deus, espiritual, pero ele também traía a natureza que humana, carnal. Ele traía isto.
Por lo tanto, Jesus, isso está escrito em Isaías. Jesus sabe o que é padecer. Eu dije, eu não quero dar-lhe teoria, mas você tem que entender isso. Ele entende nossos dolores, porque ele se angustiou. Aí disse, então Jesus les dijo, mi alma está muy afligida, hasta el punto de que, de la muerte. Quedaos aqui e velad comigo. Adelantando-se um pouco, cayó sobre su rostro e orando e dizendo, Padre mío, se é possível que passe de mim esta copa, pero não seja como eu quero, sino como tu quieres. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿con qué no podisteis velar una hora conmigo? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Aí existem aquelas pessoas que usam a parte, la carne é débil, para quê? Para pecar. Pois, a carne é débil, já que, verdade? Ni modo, pues, caí, perdão. Melhor pedir perdão que pedir permisso, puro cuento. Porque nessa de viver pedindo perdão em vez de pedir permisso, vêm consequências. E vocês lo sabem de maneira claríssima. Porque Jesus, ele dijo, orem, para que vocês não entrem na tentação. Porque as tentações vêm, e não só tentações de pecado, sino essa situação que eu contei para vocês. A tentação de uno querer enfrentar uma situação, aunque tenha razão, aprenda, aunque tenha razão, pero coisas que não vale a pena. Não vale a pena. Todos vocês já han visto em internet vídeos assim, de pessoas que querem ser los muy machos, querem tomar satisfações, e logo vem outro mais macho, e saca uma pistola e pum, verdade que sim ou não? Se uno hubiera tragado su orgulho e hubiera ido a la casa cobardemente, estaria vivo, disfrutando da vida com seus familiares. Por isso, essa questão de la carne e del espírito é o que define o vencedor del vencido. Aí podemos falar de muitas outras coisas. Uma pessoa que é tentada sexualmente, tentada com adultério, tentada com sair, nesse término, com alguém mais, que a pessoa sabe que não deveria serlo, ou seja, tem em sua mente que não deve serlo, porque sabe que isso vai produzir quê? Uma consequência. A pessoa vai estar andando aí ao borde, ao limiar do problema. Pero ella, porque é débil em la carne, que lo hace. E aí vem o problema. Porque, fíjese, eu já expliquei isso para vocês. Qual é o problema do pecado? Qual é o problema do pecado? Porque muita gente diz assim, o pecado entristece a Deus. O ponto não é esse. O ponto é a consequência negativa que produz na vida de uma pessoa. É o viejo exemplo que é fácil de entender. Você que é papá, que é mamá. Você não quer que seus filhos hagam certas coisas por causa de quê? Por consequências que isso pode produzir. Você diz, hijo, hija, não hagas esto.
E não é porque você se vai entristecer, claro, a tristeza é uma das consequências, pero mais que a tristeza, é uma consequência grave. Por lo tanto, quando a Bíblia condena a prática de pecado, não é porque, Deus se entristece, não, entenda isso, é porque isso vai produzir uma consequência. Aí você me disse, bispo, eu lo entendo, pero a carne que é débil, pero quando uno fortalece o espírito, quando uno quê? Fortalece o espírito, a pessoa se aguanta, a pessoa permanece, para que ela não destrua sua própria vida. Eu sei que muitos de vocês aqui fizeram muitas coisas em la vida, e muitas dessas coisas que vocês fizeram han produzido certas consequências. Aí eu pergunto, será que a vida tem que ser assim? Não. O bispo, pero eu não conhecia a verdade. Estou de acordo com você. E muitas vezes eu dije, e vou repetir, quando você conhece a verdade, e você diz, ok, que agora? Se não tenho força, se a carne é que vou delante de Deus, e com sinceridade lhe digo, Deus mío, ajuda-me. Foi a oração que Jesus hizo. Jesus hizo uma oração sincera. Jesus disse, Senhor, se é possível, passa de mim esta copa. Pero ele expressou algo que estava molestando, algo que lo estava aí, quitando sua paz, pero ele foi honesto, ele foi sincero. Por lo tanto, o seguinte, você que vive en pecado, já hablé isso. Você não tem que vir, sentar-se, falar comigo, com o pastor José, confessar-se. Não. Se você se quer desahogar com nós outros por algo, claro que sim, lo vamos escuchar, e isso queda entre nós outros. Pero você não tem que pedir perdão de seus pecados a nós outros. Você tem que pedir perdão de seus pecados a Deus e dizer, Deus, ajuda-me. É aí que o Espírito de Deus se vai fortalecendo. Quanto mais eu fortaleço meu espírito, mais minha carne, que é débil, queda anulada. Foi por isso que Jesus se deu na cruz. Não é para que uno se sienta mal, não, é porque uno tem refúgio. É como aquela enfermidade que, humanamente hablando, não tem cura, pero Jesus tem. Esse é o ponto do Evangelho. O ponto do Evangelho é apontar nossos errores e apontar a solução para esses errores. O Evangelho não é para condenar, é para corrigir. Me entendem a diferença ou não? Sim ou não? É para condenar? Para que é? Para corrigir, para que me haga ver, isso aqui não está bem. Qual é a solução? A solução é essa. Então, eu la quero. É para isso que está o Evangelho. Ele disse, apartando-se de novo, orou por segunda vez, dizendo, Padre mío, se esta não pode passar sem que eu la beba, que disse, hágase tu voluntad. E vino outra vez, e los halló durmiendo, porque seus olhos estavam cargados de sueño. Derrando-los de novo, se foi e orou por terceira vez, dizendo outra vez as mesmas palavras. Então vino a los discípulos e les dijo, todavía estáis durmiendo e descansando, e aqui ha llegado la hora, e el Hijo del Hombre es entregado em manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Quando nós outros entendemos isto e somos honestos, e somos quê? Somos quê? Honestos, sinceros, é que Deus nos ajuda. É que o Espírito nos ajuda. Esse é o ponto. Por lo tanto, melhor seamos humildes, vayamos à presença do Espírito Santo, pidamos a Ele que nos ajude.
Hoy, por ejemplo, usted tiene esa oportunidad. Oportunidad de qué, obispo? De pedir a Jesús que le dé fuerzas para abandonar sus pecados, para abandonar errores que usted viene cometendo em sua vida, conductas que usted sabe que não estão bem, que a cada rato usted diz, não hago esto de novo, passado um par de tempo, lo vuelve a hacer. E isso lhe hace sentir mal, sua alma se entristece, você se sente angustiado, angustiada. Pero Jesús morreu na cruz por isso, para salvar-nos, para resgatar-nos.